tem piscina sabe como é importante contar com serviços de qualidade. Por isso, nós da Brilhante Piscinas e Aquecedores estamos no mercado há mais de 25 anos, oferecendo tudo para piscinas e aquecimento solar. Brilhante Piscinas e Aquecedores. Tudo para sua piscina e aquecimento solar. Faça um orçamento na Brilhante Piscinas e Aquecedores. 33228917. Brilhante Piscinas e Aquecedores. Bateu aquela fome? Não sabe onde ir? Venha conhecer o Senhor Dog, o famoso e tradicional cachorro-quente, especial duplo, malucão e o mais pedido, lanche Senhor Dog. Atendemos no segundo piso do Shopping Royal Plaza, quiosque 302. Ligue 3338-3551. A partir de agora, chega até você Mensagem da Cruz, um programa da Comunidade Evangélica Deus Vivo, Rua Carlos Pavan, número 677, Jardim Portal dos Ramos, Londrina, Paraná. Apresentação, Pastor Wilson Dedim e equipe. Como posso me calar se vejo tanta gente sofrendo e somente o Evangelho tem poder para libertar? Gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam. Muito bem, amados e queridos amigos e irmãos internautas, com uma alegria nós estamos chegando mais uma vez juntinho de vocês, Pastor Wilson. Conforme sempre eu digo, é um prazer, é uma alegria, uma honra dizer para você bom dia, a paz do Senhor Jesus. Querido, essa manhã de quinta-feira, hoje dia 1º de janeiro de 2026, é isso mesmo? Já atravessamos o ano 2025, que bom, amado, Deus tem sido bondoso para conosco. Olha, eu quero desejar a todos ali um feliz 2026, tá? De grandes realizações, os projetos e os sonhos do Senhor, é claro, aí na sua vida, na sua família, nos seus empreendimentos, tá? É o desejo aqui do nosso coração, nós que trabalhamos aqui no canal Deus Vivo Web TV, que é o órgão de divulgação das igrejas Deus Vivo, da igreja sede, e nós temos o prazer de dizer, olha, queridos, atravessamos o ano e chegamos aqui pela bondade do Senhor nosso Deus, tá? Então, hoje, dia 1º de janeiro, eu sei que muitas pessoas viajando e no seu descanso muito merecido, as suas férias, e aí nos acompanhando, tudo bem? E eu vou à parte de um hino e eu volto com alguns avisos para vocês aí, amados. Vamos lá, Lipe. Até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão
Muito bem, amados, olha, nós tivemos ontem o culto da virada, uma bênção, nós terminamos aí com aquela confraternização, tudo bem, amados, e já estamos aqui nesta manhã aí com todos vocês. Eu quero passar para os amados queridos, olha, hoje, quinta-feira e sexta-feira, amanhã e também sábado, nós não teremos atividades de culto, aliás, nenhuma atividade de culto e trabalhos aqui na igreja. Porém, queridos, dia 4, que é domingo, às 19 horas, vamos entrar com tudo aí, né? Exatamente, domingo, dia 4, às 19 horas, temos o culto de celebração, chamado o culto da família, e você não pode ficar de fora, tudo bem? Convide a sua família, com certeza tem parentes aí também na sua casa, quem sabe, convide para conhecer a igreja, e com certeza o Senhor presente como sempre, e nós seremos grandemente abençoado pelo Senhor. Tudo bem, amados? Olha, o Lipe vai colocar um hino para vocês e logo em seguida vai ter uma mensagem que com certeza vai edificar as vossas vidas em o nome do Senhor Jesus. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Pelo pastor em Filipenses capítulo 2, pode tomar seu assento em nome de Jesus. Ontem nós falamos sobre o estado intermediário e a epístola que nós lemos foi a de 1 Tessalonicenses, seu capítulo 4, a partir do versos de número 13, quando Paulo, ele inicia essa perícope dizendo: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem. Nós explicamos o que é esta expressão, eufemismo de dormir. Também nós falamos um pouco sobre consciência após a morte, seja do ímpio ou seja do justo. Nós trabalhamos questões sobre o estado intermediário, como, por exemplo, o destino das almas dos ímpios, Hades. Falamos também sobre um lugar chamado Tártaro, que é um abismo, em 2 Pedro 2,4, o lugar onde alguns demônios estão aprisionados e que possivelmente no toque da quinta trombeta irão sair do poço deste abismo. Nós falamos também sobre os justos do Antigo Testamento, que pós-morte encontravam-se em um estado chamado seio de Abraão, mas que após a cruz de Cristo, agora todo cristão que morre, a sua alma, a sua parte imaterial, o seu espírito, encontra-se no paraíso, em consciência. E neste paraíso encontra-se a alma do justo, aguardando a bendita esperança que Paulo menciona a Tito, capítulo 2, versos 13. E qual é a bendita esperança? É o arrebatamento da igreja. E este arrebatamento da igreja nós finalizamos ontem falando que o arrebatamento da igreja, ele aborda a esperança dos que morreram em Cristo e dos vivos em Cristo. A partir de então, nós vamos falar sobre arrebatamento da igreja, mas lembrando que o arrebatamento da igreja com a ressurreição dos que morreram em Cristo só é possível porque Cristo venceu a morte, ou seja,
quando Paulo escreve a primeira carta à igreja em Corinto, no capítulo de número 15, você vai observar que o Paulo vai falar sobre o último Adão, o último inimigo a ser vencido, que é a morte, e também a última trombeta. Ele vai falar sobre o último Adão, que é Cristo, ou seja, se no primeiro Adão, nele nós pecamos, nele nós morremos, e no jardim, no Éden, o Adão cedeu à tentação, e após ele ceder à tentação e pecar, com ele nós caímos, com ele nós perdemos a esperança, com ele todos nós morremos. Mas no segundo Adão, que foi tentado não em um jardim, mas em um deserto, venceu a tentação, na cruz venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia. Se no primeiro Adão nós morremos, no segundo Adão nós temos vida. Se no primeiro Adão nós pecamos, no segundo Adão nós somos curados. Se no primeiro Adão todos morremos e caímos, no segundo Adão, que é Cristo, todos os que estão nele foram levantados pela graça e pelo poder da palavra de Deus. Em 1 Coríntios 15, o Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, estamos mortos em pecados. Codificando e parafraseando o que Paulo escreveu à igreja em Corinto, ele está dizendo da seguinte maneira: se Jesus não tivesse ressuscitado, pode voltar a tomar banho, molha isso aí, deixa a tua Bíblia em cima do banco, vai para sua casa procurar alguma coisa para fazer na vida, porque isso aqui não tem sentido. Mas Paulo diz: como ele ressuscitou, com ele nós também viveremos. Aí no capítulo 15, versos de número 23, Paulo escreve, cada um na sua ordem: Cristo, as primícias, e depois os que são de Cristo. A palavra ordem que aparece aí no grego é tagma. A palavra tagma era usada dentro de um contexto militar na Grécia, ou seja, quando alguém usava a expressão tagma, tagma era uma ordem de enfileiramento de soldados. Na verdade, a ressurreição de Cristo inicia-se essa ordem. Primeiro é Cristo que ressuscita, e depois os que são de Cristo. Mas Paulo, ele traz uma expressão marcante: Cristo, as primícias. Paulo leva o leitor da igreja em Corinto às páginas do Antigo Testamento, a festa das primícias. E os irmãos aqui sabem que em Israel havia 7 festas. A primeira é a Páscoa. Depois de 3 dias da Páscoa, nós temos as primícias. E da Páscoa a Pentecostes são 50 dias. Ou seja, Cristo, ele morre na Páscoa. E por quê? Porque ele é o Cordeiro Pascual. Mas ao terceiro dia ele ressuscita. E por quê? Ele ressuscita porque ele é as primícias. E no Antigo Testamento, como funcionava as primícias? Israel produzia 7 vezes no ano, 7 colheitas: tâmara, figueira, oliveira, cevada, enfim. Quando um hebreu olhava para o campo, o primeiro feixe que brotava, ele não arrancava e levava para casa. Por quê? Porque é primícia. O primeiro feixe era do Senhor. O que ele fazia? Ele tirava o primeiro feixe, ele levava até o tabernáculo, entregava ao sacerdote. Depois o sacerdote mover as primícias e lançar dentro do tabernáculo. Se as primícias foram avaliadas, atestadas e aceita, verificada que realmente era a primícia, o sacerdote dava um grito: as primícias são santas. Se fosse eu, voltava falando em línguas para casa, mas o hebreu voltava para casa salmodiando. E por quê? Se ele entrega as primícias, elas são aceitas, e o sacerdote diz: as primícias são santas, é porque as outras 6 colheitas iriam produzir. Logo, entregar as primícias é ter uma colheita abençoada. Alguém poderia dizer: mas aquilo que eu broto, eu colho. Aquilo que eu colhi, não é meu? Sim. Mas ele não está pedindo o que é seu. Deus não pede o que é seu. Deus só pede aquilo que ele dá. Eu vou melhorar. Deus não te pede algo hoje sem que ontem ele já não tenha te dado.
Eu vou explicar melhor. A nossa irmã, será que ela era nossa irmã? Acho que não, não sei. Penina, as irmãs não gostam, né? A Penina gerava muito, mas gerava sem propósitos. Tem gente que gera muito, mas gera sem propósitos. E o que é gerado sem propósitos é gerado segundo a carne. E o que é gerado segundo a carne não pode ser gerado segundo o Espírito. E o que é gerado sem propósito segundo a carne, que não é gerado segundo o Espírito, Deus não quer. Penina gera muito, Deus nunca pediu nenhum. Mas eu conheço uma irmã, essa tu gosta. Todo ano ela está no culto em Siló. Fazendo o quê? Igual você, pedindo. Só ia para o culto para pedir, igual eu e você. Ana está no culto, pede, Deus não dá. Volta para o culto em Siló, ela pede, Deus não dá. E o ventre é estéril, está pedindo, Deus não deu. Pede, Deus não deu. O dia que ela entendeu o que é reino, quem sabe ela saiu de casa para ir para o culto pensando, já sei. O que Ele me der, eu entrego. Então no culto em Siló ela foi determinada e disse, Senhor, já sei, não preciso nem pedir, meus lábios estão trepidando, a minha alma gritando, se o Senhor me der eu devolvo. Deus falou, agora sim. Aí ela gera o Samuel, e o Samuel Deus quer. Por quê? Porque Ele não quer o que é seu, Ele só pede aquilo que Ele dá. Por isso Ele nunca pediu Ismael, porque o Ismael foi você que arrumou quando desceu no Egito. É gerado segundo a carne, é gerado sem propósitos. Então eu já entendi. Ele quer meu coração? Não, Ele quer o seu tesouro, porque onde está o seu tesouro está o seu Isaac. Ele não quer o que é seu, Ele só pede aquilo que Ele dá. Por isso que as primícias, não foi você que plantou, por incrível que pareça. Das 7 colheitas, 6 você planta. Quando o hebreu abria a tenda, a primeira colheita, ela brotava da terra por si só. O que brotava? Cevada. Cevada ninguém planta. Por quê? Porque quem plantou foi Deus. Quando Deus pedia as primícias, Ele estava dizendo, eu estou só pedindo aquilo que eu já te dei ontem. E quando o hebreu entregava, ele sabia que as outras 6 colheitas seriam próximas. O Paulo faz uso de todo esse contexto para dizer, Cristo, na ressurreição, Ele é o primeiro feixe que ressuscitou. E depois, fica tranquilo, como este ressuscitou, e essa primícia é muito bem aceita no céu, e Ele já está à destra, depois nós. Então a ordem da ressurreição é Cristo, as primícias, e depois os que são de Cristo. Paulo usa uma outra expressão, o primogênito dentre os mortos. Cristo, Ele vence a morte ao ponto de Ele aparecer glorificado na ilha de Pátimos, e quando João ouviu uma voz como de trombeta e de muitas águas, João caiu como morto. E Jesus disse, João, não temas. Por que não temas? Neste texto, alguns comentaristas ou pregadores cometeram um equívoco, e um equívoco que se deu por conta de pregações, que Jesus desceu no inferno, bateu em Satanás, puxou a chave da mão de Satanás. Satanás não queria dar a chave de jeito nenhum, e ele puxava. E naquele sensacionalismo no púlpito, Jesus puxando, Satanás puxando, Jesus deu um couro nele, tomou a chave. Agora eu tenho a chave. E a igreja pulando, caindo para o chão, e o pregador ainda dizendo, cutuca teu irmão e diga que ele tem a chave. E os irmãos cutucando sem parar. Quando foi me cutucar, eu já olhei feio. Por quê? Porque a primeira mentira, Satanás nunca esteve no inferno. Segunda mentira, Jesus não desceu para tomar chave nenhuma. Por quê? Porque Ele nunca perdeu chave. O texto não diz eu tinha a chave. O texto não diz eu vou ter a chave. O texto diz, João, eu tenho a chave. Nunca saiu da sua mão.
o seu Cristo tem o controle da vida e da morte. Por isso Paulo chama-o de o primogênito dentre os mortos. Alguém poderia me contestar e dizer: como ele pode ser o primeiro a ressuscitar, se antes dele houve outras ressurreições, como a filha de Jairo, filho da viúva de Naim, Lázaro? Te explico, eu vim para isso. Estes que ressuscitaram sim, senhores, mas morreram novamente. Eu estou falando, e Paulo escreveu daquele que ressuscitou para nunca mais, para nunca mais, para nunca mais morrer. Então, após ele vencer a morte, ele ficou 40 dias com os discípulos após a ressurreição. E antes de subir a súmpita aos céus, ele deixara uma promessa embasada em uma ordem: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e depois sairão para ser testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Quando ele sobe a súmpita aos céus, os discípulos estão parados, perplexos, atônitos, olhando. Eles estão olhando e de repente Jesus se perde em meio às nuvens e um anjo aparece e diz: varões galileus. Na verdade, os anjos sempre tiveram os seus ministérios comprometidos com o de Cristo. Quando Jesus nasceu, quem adorou? Os anjos. Quando ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, quem levou o pão? Foi um anjo. Quando ele está no Getsemane em agonia, quem foi o consolar? Foi um anjo. Domingo pela manhã, quando ele ressuscitou, quem disse para as Marias que ele havia ressuscitado? Os anjos. Quando ele subiu a súmpita aos céus, quem disse que ele voltaria? Foram os anjos. Mas para pregar o evangelho, ele chamou eu e você. Quando ele sobe a súmpita aos céus e assenta à direita do Pai, e Romanos 8,34 atesta isso, ele está à destra do Pai, o que ocorre a partir de então? A igreja, em Atos dos Apóstolos, saíram para propagar o evangelho e invadiram 54 cidades, 32 países e 9 ilhas do Mediterrâneo. E por que Atos capítulo 28 termina de forma abrupta? Porque na verdade não termina. Nós ainda vivemos Atos dos Apóstolos. A igreja ainda está na terra pregando a Cristo, aguardando o quê? Um arrebatamento que vai ocorrer de forma iminente. O que é iminente? Iminência não tem o significado de algo que tem que acontecer logo, mas iminência tem o sentido de algo que está para acontecer a qualquer momento. Então, quando cai uma bomba lá em Israel, não vá para as redes sociais, não use o púlpito da igreja para querer alarmar os irmãos dizendo: olha, caiu uma bomba lá em Israel, agora Jesus está para voltar. Caindo bomba ou não caindo bomba, chovendo ou não chovendo, tendo terremoto ou não terremoto, tendo fome ou não tendo fome, não importa. A volta de Jesus não depende de bomba em Israel, não depende de Estados Unidos, de Rússia, não depende de nada. A volta de Cristo não está restrita à pregação do evangelho da igreja. Ele pode voltar a qualquer momento. Pode ser hoje, pode ser que não dê tempo de você ouvir o Cláudio Gama amanhã, pode ser amanhã no seu trabalho, pode ser no caminho de volta para casa hoje, pode ser que antes da bênção apostólica, Jesus Cristo toma a tua igreja e nós nos encontraremos com Ele nos ares. Primeiro ponto: o arrebatamento é iminente. Eu estou quase pregando, não estou, irmãos? O arrebatamento, o primeiro ponto, ele é iminente. Se é iminente, ele pode acontecer a qualquer momento. Tome muito cuidado com aquela escatologia alarmista e especulativa desses que nunca amaram a escatologia. E eles aproveitam o momento que o mundo está para fazer vídeos para outras intenções e motivações que não é a glória de Deus. Analise e estude uma escatologia bíblica, onde a Bíblia fala, e onde a Bíblia não fala, nós não temos voz. Então o que nós sabemos? Que a palavra arrebatamento significa em latim raptare, que em grego a palavra é harpazo. Harpazo é em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 17. A palavra harpazo, que vem de arpão, significa tomar algo com força, com violência, rápido,
A qualquer momento seremos raptados da terra. Quando eu digo de forma violenta, não há um pejorativo da violência, mas é algo que vai acontecer de forma abrupta, ou seja, nós estamos aqui e a qualquer momento nós seremos raptados, tomados. E como isso vai acontecer? Eu tenho 3 textos, nós temos mais na Bíblia, mas eu vou trabalhar com 3 textos que mencionam o arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17 é o texto clássico. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. O Paulo usa palavra de ordem, que é um alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. O que vai ocorrer no momento do arrebatamento? Será dada uma palavra de ordem. O alarido era um grito de guerra, é um som de guerra. Quando imperadores, no grito de guerra, no alarido, reuniam o seu povo. É como se o pai dissesse ao filho, estou dizendo, é como se o pai dissesse para o filho, é agora, e o momento de reunir o exército, o povo eleito é agora. Quando a trombeta de Deus soar, essa trombeta vai tocar, e diz o texto, alarido, voz de arcanjo. Quando a trombeta de Deus soar, já ouve o grito de guerra, e já ouve a voz de arcanjo. Vem a pergunta, só tem um arcanjo na Bíblia? Nós conhecemos o nome Miguel, que é Mihael. Mihael é o arcanjo que aparece na Bíblia. Porém, a palavra arcanjo, que vem de arqué, ela tem uma conotação de o primeiro de uma série. Isso indica que pode ter outros arcanjos, mas eu só sei o nome de arcanjo Mihael, que é o arcanjo Miguel. Claro que se você entrar na live aí dos falsos profetas e fazer um pix, ele conta 70 nomes de arcanjos. Claro que não é bíblico, ele vai dizer que alguém revelou para ele. Mas biblicamente nós só temos o arcanjo Miguel, que é o Mihael. Pode ser que o Miguel esteja envolvido, e Miguel é anjo, Jesus é criador. Miguel é criatura, Jesus é criador. Miguel é anjo, e anjo o adora. Então não confunda nunca dizendo que o nome de Jesus é Miguel, ou tentar associar Jesus com Miguel, como alguns tentaram fazer e ainda tentam fazer. Te explico. Se Miguel é anjo, Jesus, ele é Deus. E como ele é Deus, Isaías 9,6, ele é o Pai da eternidade. Em João 17, verso 5, ele diz, devolva aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Em João capítulo 1, versículo 3, ele é criador. Sem ele nada do que foi feito se fez. Colossenses 1,16, ele criou todas as coisas visíveis e invisíveis. Ele não só criou e virou as costas para o universo. Hebreus capítulo 1, versos 3, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Eu te explico que ele é Deus. Quando ele nasce, eu não sei se os anjos pensaram, mas antes que os anjos pensassem, Hebreus capítulo 1, ali no versículo 5 e 6, o que Deus disse aos anjos? A quem de vós me chamou de pai, e a quem de vós eu chamei de filho, mas o meu primogênito eu introduzi no mundo, e a todos os anjos de Deus o adorem. Se ele é adorado, ele não é uma criatura. Se ele é adorado, ele é Deus. E se os anjos o adoram, eu não estaria aí sentado na cadeira essa hora com a boquinha fechada, sem dar um glória a Deus, um aleluia, ou adorar a ele. Eu posso pensar aqui? Ok, é só um pensamento. Eu fico imaginando os anjos, Deus dizendo, adore o menino. Os anjos devem ter pensado, adorar ele, o menino? Quando nós adoramos a Deus, está tudo bem, mas agora nós vamos adorar um menino? E quem sabe os anjos pensaram, aquela uma terça parte que estava conosco, quando quis adorar algo que não era Deus, foram expulsos. Agora Deus está pedindo para adorar o menino. O menino é homem, mas o menino é Deus. Como homem, ele vai chorar em Betânia, mas como Deus homem, ele diz, sai para fora Lázaro. É claro, se ele dissesse só, sai para fora, saia todo mundo do seio de Abraão. Então ele falou, sai para fora Lázaro. Como homem, ele sentou lá em João 4, no poço de Jacó, e diz, estou cansado. Como Deus homem, subiu na montanha e diz, vinde a mim os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Como homem, ele diz, tenho sede. Como Deus homem, quem tem sede vem,
Tu já bebeu dessa água, né? Como homem, ele dormiu na polpa do barco. E dormindo, pastora Vera, ele é mais poderoso que Satanás 1 milhão de vezes. Como homem, ele dorme. Como Deus homem, quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedece. Então, antes que os anjos pensassem, vamos adorar o menino, Deus falou assim: a quem de vós me chamou de pai? A quem de vós um dia me chamou de filho? Mas o meu primogênito eu introduzi no mundo, e a todos os anjos de Deus o adoram. É possível que a voz do arcanjo Micael apareça nesse momento do arrebatamento, e eu não sei se nós vamos ouvir ou não. A Bíblia não diz. Alarido, voz de arcanjo. Quando a trombeta de Deus soar, todos os que morreram em Cristo, não importa se o corpo virou comida de peixe no oceano quando o Titanic afundou, se é um salvo, quando a trombeta de Deus soar, este corpo voltará em glória. Se as nossas irmãs e irmãos que morreram no Coliseu e tiveram os corpos dilacerados pelas feras, não importa, este corpo ressurgirá em glória. Não importa se nossos irmãos perderam a cabeça e foram queimados por defender a fé. E aí hoje eu vejo a turminha do... Para que falar da religião dos outros, das seitas? Para que falar mal? Tem que pregar o evangelho. Tem que pregar o evangelho e combater os hereges. Tem que pregar o evangelho e defender a fé, como Judas 1,3 diz, a fé que uma vez por todas foi dada aos santos. E estes que defenderam a fé, para que nós pudéssemos ficar no ar-condicionado, sentadinho, com carinha de teólogo, olhando para o culto, estes que tiveram os corpos queimados por defender a fé, não importa, quando a trombeta de Deus soar, estes mesmos corpos ressuscitarão em glória. Quando a trombeta de Deus soar, todos os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Como será esse corpo? Aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade. Então cumprir-se-á a palavra: tragada foi a morte pela vitória. Quando a trombeta de Deus soar, todos os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Um dia em um seminário, um jovem fez uma pergunta: se a alma do salvo já está no terceiro céu, na presença de Deus, em consciência, para que o arrebatamento para ele? Não seria só para os vivos? Bom, este pensamento de que o corpo não presta é um pensamento filosófico platônico. É uma ideia mais socrática. O corpo não presta porque o corpo é prisão da alma. E quem pensava assim? Os gregos. É por isso que Paulo escreveu esta carta à igreja em Corinto, na Grécia, dizendo que o corpo, que para os filósofos não prestava, ele não quer só a alma que está com ele, ele quer você por completo. No toque da trombeta, todos os que morreram em Cristo corporalmente ressuscitarão em glória. E Paulo continua dizendo: e depois nós, e depois nós, e depois nós. Tem uns crentes que ainda amam essa palavra. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, encontraremos com eles. Eles quem? Os que morreram em Cristo. Encontraremos com eles aonde? Nas nuvens. Quando eu estou em São Paulo olhando aquela nuvem poluída, eu fico pensando: o encontro vai ser aí. Consultando os meus amigos que ficam na minha biblioteca, tenho bastante amigos na biblioteca, eu descobri que a palavra grega nuvem não é essa nuvem poluída do estado de São Paulo, é Néfili. E Néfili indica a mesma nuvem que acompanhou o povo no deserto. Será que é verdade? Depois você me procura, eu te mostro num dicionário simples que eu tenho aqui em grego. Só clicar em cima aparece Néfili. E embaixo de Néfili, a mesma nuvem que acompanhou o povo no deserto. No toque da trombeta,
os que morreram em Cristo serão despertados, ressuscitarão com um corpo de glória. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados e encontraremos com eles, porque nós não precederemos os que dormem. Então é os que morreram em Cristo e nós, na sequência, encontraremos com eles nessa nuvem. Para quê? Para o encontro, para o apântesis, para o encontro com o Senhor nos ares. Aleluia, tu vai dar agora. E estaremos para sempre com o Senhor. Outro texto que menciona arrebatamento, e eu digo isso com respeito, tá? Este texto é um texto que, antes que começassem os debates no Brasil sobre escolas de interpretação do arrebatamento, tem pós-tribulacionista que escreveu livros mencionando que João 14 é arrebatamento. Depois que eles perceberam que João 14, na verdade, o João 14, ele vai na contramão do pensamento pós-tribulacionista. Que João 14, ele é um texto muito pré-tribulacionista. Agora eles vão ter que revisar os seus livros, porque quando eles perceberam isso, agora eles estão dizendo que a casa do Pai não é mais o céu. O absurdo agora é, a casa do Pai é o corpo de Cristo. Só para tentar fugir da ideia de que a igreja indo para o céu na casa do Pai seria um ponto ao pré-tribulacionismo. Eu já vou explicar por quê. Jesus estava na ceia com os discípulos, a sua última Páscoa. Ele percebeu que o coração dos discípulos estavam perturbados, até porque ele iria para a cruz. O Judas, quando percebeu que não vai ter gabinete com ar-condicionado, não vai ter privilégios, não vai carregar a bolsa de dinheiro, que o reino é carregar uma cruz, deixar tudo e seguir, quando ele percebeu que era verdade o que Jesus estava dizendo, ele caiu fora. Aí ficou só 11. Quando Jesus viu que o coração deles estava perturbado, Jesus olhou e disse: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa do meu Pai há. Por que a casa do Pai não pode ser o corpo de Cristo? Porque edificarei a minha igreja. Edificarei é futuro. O corpo de Cristo começa em Pentecostes. Só que antes de Pentecostes, na Páscoa, Jesus já disse: na casa do meu Pai há. Antes dos discípulos se perturbarem, na casa do Pai já tem morada. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos um lugar. Tem algo estranho aqui, irmãos. Se na casa do Pai já há morada, o que ele vai preparar? Não me entenda como alguém prepotente e soberbo com aquilo que eu vou te dizer agora. Mas se também pensar assim, não tem problema nenhum, não vim para fazer amigos. Eu sei que nós vamos para o céu do mesmo jeito, você vai ter que me aguentar lá. O que eu vou te dizer agora valeu R$35. Se na casa do Pai há muitas moradas, eu vou preparar um lugar. Ora, se o lugar que ele vai preparar é a casa do Pai, entra em atrito com aquilo que ele disse, porque Jesus menciona: na casa do meu Pai há. O que ele vai preparar? A palavra preparar no grego é preparar o caminho para um viajante que vem de longe. Tipo assim, vem de Londrina. Ele está dizendo: na casa do meu Pai já há morada, mas eu vou preparar o caminho. Que caminho é esse? Só tem bebê, né, irmãos? Não tem criança na sala, posso dizer? Ok. O caminho começa no atemporal e vem para o último do santo dos santos, que é o ventre de uma virgem. Eu vou falar em parábolas para ninguém escandalizar.
E no último do santo, que a glória encarnada está, que é o ventre de uma virgem, ali o véu vai ser rasgado de dentro para fora. E a glória vem ao mundo encarnada. O caminho do último do santo dos santos, o caminho das dores, o caminho do Getsêmani, o caminho do sepulcro, o caminho da ressurreição, o caminho da ascensão. Este é o caminho. Na casa do meu pai há muitas moradas, mas eu vou preparar esse caminho para vocês. Vocês não poderiam, vocês não aguentariam, mas eu sozinho percorri esse caminho. E fiquem tranquilos, porque eu vou para o Pai, mas eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. E onde eu estiver, estejais vocês também. Tu acredita que depois disso, desse seminário de Jesus, o Tomé falou assim: tá, mas como que a gente vai fazer para saber onde que é esse caminho? É assim, é o professor numa profundidade, e aí vem um irmão e diz assim: eu vou encontrar meu cachorrinho no céu? Desculpa as irmãs. Aí o Tomé disse assim: mas e aí, como faz para encontrar o caminho? Aonde é o caminho? Quem sabe o Tomé pensou que o caminho era guardar o sábado. Quem sabe o Tomé pensava que o caminho era um espaço geográfico, o templo. Aí Jesus responde, mostrando para Tomé que o caminho não é um dia da semana, que o caminho não é um espaço geográfico, o caminho é uma pessoa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que ele está dizendo é: Tomé, se você encontrar este caminho, eu sou o teu caminho. Ninguém vem ao Pai, ou seja, ninguém vai para a casa do Pai se não passar por Jesus. Então em João 14 a promessa é: eu virei e vos levarei. Vai levar para onde? Para a casa do Pai. Talvez alguém esteja pensando: mas por que o pós-tribulacionismo se esforça para tentar derrubar a questão da casa do Pai? Eu te explico. Porque se o pós-tribulacionismo não sobe para o céu no arrebatamento, antes da tribulação, e ele passa pela tribulação, na segunda vinda de Cristo, onde eles acreditam que é o arrebatamento, Jesus está vindo para implantar o seu reino na terra e ficar 1000 anos. Então não tem céu, tem um bate e volta, sobe e volta já com ele. Então para o pós-tribulacionismo, se contente com isso, não tem céu. Estou dizendo o pós-tribulacionismo pré-milenista, não tem céu. Céu é para aqueles que acreditam que a casa do Pai é o céu e que Ele vem para nos levar para a casa do Pai, que é os céus. E a certeza que nós vamos para o céu, sim, Filipenses 3:20, a nossa cidade não é aqui, a nossa cidade está nos céus. Dito isso, qual outro texto que menciona arrebatamento da igreja? 1 Coríntios capítulo 15, muito clássico esse texto, a partir do verso 50, diz que carne e sangue não podem herdar o reino dos céus. E aí, eis que te digo o mistério, nem todos dormiremos, em um abrir e fechar de olhos, num momento, é um átomo, 7 milésimos de um segundo, ao som da última trombeta. Logo, esses 3 textos trazem a clara evidência de que a igreja será tirada dessa terra e levada para os céus, para a eternidade. Então o arrebatamento ele ocorre de forma iminente, não tem data, ainda que alguns no decorrer da história da igreja tentaram colocar datas alusivas. Nunca caia nessa. Arrebatamento da igreja não tem data prevista, ele é iminente, ele vai acontecer a qualquer momento. Por isso, andamos vigilantes, aguardando a volta de Cristo, o toque da trombeta. As irmãs querem saber como vai ser os seus corpos no arrebatamento ou não? É muita irmã que fica 2 horas na frente do espelho se arrumando para vir para o culto, para pouco sim. Vou perguntar outra vez. E olha que não é revelação. O esposo está ali, fala mais, Jesus. Eu vou parar por aqui, senão vai dar briga aí.
Vocês querem saber como vai ser os seus corpos? Ok. E o seu marido pode te ajudar, ok? Porque está escrito na Bíblia que o seu esposo, ele tem que dar o cartão de crédito, ou pagar à vista, ou no Pix, para que você tire todas as rugas do rosto. Tem esse texto. Assim como Cristo amou a igreja, vós maridos amai as vossas mulheres e apresentar ela sem ruga e sem mácula. As irmãs querem saber como vai ser os seus corpos? Então vamos para a Bíblia. Eu vou dar 2 pistas, ok? A primeira delas está em Daniel, capítulo 12. A partir do versos 2, o Daniel vai mencionar que os ímpios eles vão ressuscitar para o castigo eterno, em algumas traduções para o horror eterno. A palavra eterna aí é olam em hebraico. E os justos para a vida eterna. A palavra eterna aí para os justos também é olam. Logo, se há eternidade para o crente, há eternidade para o ímpio no lago de fogo. Um dia alguém disse assim: é justo, alguém passou a vida toda dele na igreja, naquele ano que ele morre, ele abandonou a Jesus Cristo e ficou 6 meses no mundo, na perversidade. Ele morre, ele vai passar a eternidade toda dele no inferno? É justo? Assim também não seria justo. Alguém passou a vida toda fazendo o que não presta, no último momento aceita Jesus e vai passar a eternidade nos céus. E a nossa justiça não é compatível à de Deus. Deus não se sensibiliza com a sua justiça. E logo digo, uma afronta ou uma ofensa contra um Deus eterno também exige um castigo eterno. Tudo bem? Mas é sobre isso que eu quero falar, só aproveitei o texto. No versos 3 de Daniel, esses que vão ressuscitar, que são os justos, isso vai ocorrer e os seus corpos serão como firmamento. Olha só, resplandecerão como o esplendor do firmamento, é como o fulgor da estrela. Você olha aqui a estrela, a distância dela da terra, você consegue vislumbrar o brilho? Daniel está dizendo, os corpos na ressurreição são mais ou menos assim. Como saiu um glória a Deus e um aleluia aqui, eu dou um outro texto. Mateus 13:43. Quem está falando é o mestre. Mateus 13:43. Nunca vi tanta irmã anotando, filmando. Sabe o que Jesus disse? Os justos resplandecerão como o sol. Por causa desse glória, dessa irmã aí, eu vou dar essa revelação, que é bíblica, claro. Agora eu sei porque na Nova Jerusalém não vai precisar nem de sol nem de lua. Demora, mas pega, irmão. Daqui a pouco dá mais glória aí. Bom, pelo horário não dá para falar sobre tribulação e tribunal de Cristo. O que eu posso fazer é sugerir. Vocês querem que eu fale sobre o período tribulacional ou sobre tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro nos céus? Vocês gostam do céu mesmo, hein? Tribulação já basta, né? Mas digo, quando alguém muito emotivo fazer um apelo emocional para ti e disser assim: não é justo, nossos irmãos passaram por tantas tribulações no Coliseu, na história da igreja, olha os missionários sendo mortos. Aí você quase chora. Aí sabe o que ele diz? Por que a igreja não vai passar pela tribulação? O que ela tem de diferente? O que esses irmãos têm de diferente dos outros? Porque os outros passaram e agora a gente vai ser poupado? Olha, irmão, quando eu ouço isso, eu quase choro. E eu quase falo, olha, então vamos fazer o seguinte, eu vou passar também, meu irmão. Só que Jesus em Mateus 24:21 disse que nunca houve, desde o princípio, e não haverá uma aflição como esta. Ou seja, o que Jesus está dizendo é que o período tribulacional que virá, nenhuma outra tribulação se compara. Então, irmãos, como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei. Da tentação, perasmur, Ekhorama, eu te guardarei da hora. Não é na hora,
eu te guardarei da hora da tentação. Quando, eu acho que é João 12, 27, Jesus disse: Pai, livra-me. Vamos ver se é isso. É isso. Agora minha alma está perturbada. O que direi eu? Pai, livra-me ou salva-me desta hora. Ele estava dizendo da cruz. Agora vem a pergunta: este salva da hora, ou na hora, como está ali, salva-me desta hora, ele está pedindo para salvar quando ele estivesse na cruz ou antes de ir para a cruz? Antes de ir para a cruz. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. E não houve tentação, não houve nada que acontecera ali em Filadélfia, no século I, século II, até os dias de hoje, para dizer, não, aquilo estava restrito àquele tempo. Há uma tentação que há de vir sobre todo o mundo. E Jesus disse, como nunca houve. No entanto, que 1 Tessalonicenses capítulo 5, a partir do versos 2, o Paulo fala do dia do Senhor que virá como um ladrão. Aí vem a pergunta, não, claro, é o arrebatamento, coisa nenhuma. Ele diz, o dia do Senhor virá como um ladrão, de forma repentina, como a mulher que está para dar à luz de parto, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, pois que quando disserem a paz e segurança, lembre, sobrevirá repentina destruição como dores de parto, como aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Ele está falando da tribulação. A tribulação virá como um ladrão, de forma repentina, quando todos acharem que há paz e segurança. Se você usar esse texto para dizer que o dia do Senhor é o arrebatamento na segunda vinda, na tribulação vai ter paz e segurança? É agora que as pessoas estão bebendo cachaça, estão se prostituindo e achando que está tudo bem, é paz e segurança. Então sobrevirá sobre quem a repentina destruição? Será que é sobre a igreja? Vamos ver o que diz o versículo de número 4. Mas vós, irmãos, imagino quando eles começaram a ler a carta de Paulo, lá na congregação em Tessalônica, irmãos, vai vir o dia do Senhor, vocês estão vendo? Os irmãos com os olhos regalados. Tem mais, vai vir de forma repentina, trazendo destruição, como dores de parto. Aí de repente ele lê, mas vós, irmãos, não estão em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Então quem vai ser surpreendido por este dia? Os que estão em trevas. Nós não estamos em trevas. Então versículo 9, e a gente encerra aqui com eles. Porque Deus não nos destinou para a ira. 1 Tessalonicenses 1,10, como o senhor é muito rápido, estou amando isso. 1 Tessalonicenses 1,10. Quem a igreja espera, afinal de contas? A esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Quando a igreja subir no arrebatamento, com os que morreram em Cristo, com os corpos glorificados, e este corpo glorificado entrará na eternidade. Quando chegarmos nos céus, nós estaremos diante do tribunal de Cristo. Não confundam tribunal de Cristo com o tribunal do trono branco. Tribunal de Cristo é para justos, para crentes. Tribunal do trono branco é somente para ímpios. Tribunal de Cristo será julgado as nossas obras para receber recompensas. Tribunal do juízo final será julgado as obras para receber a sentença da morte eterna, o lago de fogo. Tribunal de Cristo é recompensa. Tribunal do trono branco é juízo. No tribunal de Cristo, a palavra tribunal é bema. Diga bema. Bema é usada como uma plataforma. Se você fosse na Grécia, isso que nós chamamos aqui de altar, alguns chamam de altar, né? Porque na verdade é uma força de expressão. Altar é no Antigo Testamento para matar animal e queimar animal. Aqui qualquer outro nome que nós podemos usar, mas como força de expressão alguns usam a palavra altar. Na Grécia isso aqui seria chamado de bema. Bema, você subiria para receber recompensa.
Quem venceu, por exemplo, uma corrida, uma maratona, subia no bema. Em Roma, se você fosse participar de um júri, um julgamento em Roma, e você subisse uma plataforma para poder se pronunciar, aquilo é o bema. Então a palavra tribunal de Cristo é o bema de Cristo. É a plataforma de Cristo, onde os salvos subirão para receber galardões, para receber recompensas. A palavra tribunal de Cristo aparece em alguns textos. Eu vou dar 3, tudo bem? Romanos 14:10. Somente a parte que nos interessa. Todos compareceremos no tribunal de Cristo. Diga bem forte: todos compareceremos no tribunal de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, versos 10, é um outro texto, que também menciona que nós iremos participar do tribunal de Cristo, ok? Tem um outro texto. 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do versos 11 até o versículo de número 15. 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo 11 até o versículo de número 15. E o Paulo vai usar, metaforicamente, alguns termos como: as obras serão apresentadas, e essas obras são como ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Elas passarão pelo fogo, e o fogo aprovará, o dia a declarará, e a obra que passar pelo fogo e entrar em detrimento, este não receberá galardão, porém o tal será salvo, diz o texto. Aquele que a sua obra passar pelo fogo, este que a sua obra passar pelo fogo, e este não sofrer detrimento, então este recebe o galardão. Versos 15, por gentileza. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Essa palavra que aparece aqui, detrimento, zemiotesetai, através dessa palavra alguns sugeriram que se a pessoa sofre detrimento porque sua obra foi reprovada, então este terá tristeza por conta da perca. Seria verdade isso? Então isso deu aí no Brasil em diversos embates, debates, enfim, diversos vídeos sobre o assunto. Na verdade, a palavra zemiotesetai, que aparece em outros textos bíblicos, como 2 Coríntios 7:9, como Filipenses capítulo 3, versículo de número 8, como por exemplo em Marcos capítulo 8, versos 35, em nenhum contexto a palavra zemiotesetai é tristeza. E claro que o que vai definir a palavra é o seu contexto. E dentro do contexto do tribunal de Cristo, por lógica, eu poderia até dizer: ora, mas se a pessoa não vai receber galardão, se a pessoa vai sofrer detrimento, ela vai ficar feliz, ela não teria que necessariamente ficar triste. Observe que esse argumento é uma lógica, mas biblicamente fundamentado em um versículo, nós não temos a ideia de tristeza. Logo, entendo eu que diante de Cristo, diante da presença do tribunal de Cristo, da eternidade, ainda que a sua obra passe pelo fogo, que a sua obra seja reprovada, e você entre em detrimento, ao meu ver, não haverá tristeza. Agora, se você acredita que vai ter, isso não vai impedir-nos de entrar no céu. Isso é secundário dentro da escatologia bíblica, tudo bem? Então eu tenho amigos que defendem que sim, que vai ter tristeza, já nós apelidamos ele dos tristezistas, e nós que somos muito alegres, contentes com os céus, nós não queremos que haja tristeza lá. Por isso que eu estou dando glória já a partir de agora, glória a Deus. Ok, então esses 3 textos dá para mencionar o que é o tribunal de Cristo. As nossas obras serão provadas pelo fogo. Ninguém sabe de fato o que vem a ser o fogo. Ao meu ver, das 7 igrejas da Ásia, 5 delas vem a palavra: eu conheço as tuas obras. E por quê? Porque os seus olhos são como chamas de fogo, é sua onisciência, ele conhece todas as obras. Por isso, quando eu digo eu conheço as tuas obras, temos 3 opções: ou dar glória a Deus, alguém ouvindo ou dentro de você, não importa, ou ficar apavorado, sentado no banco, ou dar um aleluia disfarçado, porque isso é muito sério. Eu conheço as tuas obras. Por quê? Porque nós temos a ideia de que obra é feita só por quem é visto, e nem sempre quem é visto que está fazendo muito, está fazendo o que Deus pediu. Tem muita gente fazendo o que Deus nunca pediu para fazer, estando em um lugar em que Deus nunca pediu para estar.
E tem muita gente fazendo para ser visto pelos homens, para impressionar homens. Nisso não tem galardão. Mas tem muita gente no anonimato trabalhando sem ser visto pelos homens, mas que é vista por Deus, que é visto por Deus. Permita-me dizer isso aqui. Por exemplo, está tendo aqui esse seminário. Eu não quero usar aqui o seminário, posso usar outros, né? Não quero falar daqui, mas contudo, entretanto, alguns outros seminários, o preleitor vem, estou aqui ministrando, já quase 1 hora ministrando, e está tudo bem. Meu nome saiu no cartaz, está aqui na tela, no folder, enfim, a gente tira foto, está tudo bem. Mas tem muitas pessoas trabalhando no anonimato desse seminário, que ninguém vai tirar foto com essa pessoa. Tem pessoas que estão trabalhando a semana toda e você nem viu. E quem foi visto? O pregador. A ideia que se tem no Brasil é: esses pregadores vão receber muitos galardões. Estou para te dizer que vai ter mais deles, dizendo eu preguei, e Jesus dizendo não vos conheço, do que recebendo galardões na eternidade. Mas tem um grupo de Dorcas. Vocês conhecem a nossa irmã? Porque eu pensei que vocês só conheciam Paulo, Pedro, Apolo. Vocês conhecem a Dorcas? A Tabita? Lá da congregação de Jope. Ela ficou enferma. Não sei, pelo jeito ninguém foi visitar. Se fosse o Pedro que desse um espirro, eles faziam campanha de jejum nacional. Mas Dorcas ficou enferma. Quem quer saber da Dorcas? Diz o texto que Dorcas morreu. Só que a gente só valoriza Dorcas depois que perde. Imagine o culto sem Dorcas na congregação de Jope. O Pedro na itinerância não tinha WhatsApp, nem e-mail, nem telefone. Eu não sei como. Manda Pedro, encontra Pedro, vai de cavalo, de jegue, do que for. Pedro vai vir aqui, vai orar e a gente quer Dorcas na igreja. Por quê? Porque pregadores têm uma lista. E Dorcas está faltando. Vai fazer um congresso na sua igreja, tem uma lista de pregador, irmão. O que muda é o cachê. Um é 5, outro é 6, outro é 8, outro é 3. Mas também tem uma lista pedindo para vir, mas depois que o nome está lá no alto, aí depois, meu amigo, é 5 e 4. Toalhinha branca, azul no hotel, maçã, eu quero uva, água não sei o que, é desse jeito. O que muda é o cachê. Mas tem uma lista de uns 3.000. Mas se procurar Dorcas. Aí o Pedro chegou, olha o tema da sua mensagem que você vai pregar. Estou te dando essa, viu? Já foi mais 35, você já está devendo. Sabe aonde colocar o corpo de Dorcas? No cenáculo. Que mensagem. Imagina você pregando dizendo: fizeram do cenáculo que um dia Jesus orou, que Jesus lavou os pés, que Jesus cantou hino, que teve Pentecostes, que teve línguas estranhas, que teve avivamento. Sabe aquele cenáculo que tu orava, tu falava em línguas, que tu lá dentro dava glória a Deus e aleluia, agora virou um funeral. Mas quando Pedro entrou lá dentro, sabe o que Pedro fez? Ele aprendeu isso com Jesus lá na casa de Jairo. Ele tirou todo mundo para fora, fechou a porta. Quando ele dobrou o joelho, aí você vai terminar a mensagem assim: quando a oração voltar naquele cenáculo, aquilo que estava morto vai voltar a ter vida. Como eu não tenho aquela vozona e também não consigo fazer, quando eu comecei a pregar, eu até tentei, falei: esse negócio não é comigo não. Aí comecei a ler muita Bíblia. Mas se você tiver aquela vozona, ainda você vai dizer assim: voltou a ter vida, ter vida, ter vida. Pega na mão do teu irmão, chacoalha, diga: vai ter vida. Meu amigo, vai virar. É bênção. Tu volta, viu? Eles vão chamar de novo. Voltando, quando Pedro orou, Dorcas ressuscitou. Eu dei toda essa volta para dizer algo aqui. Não deixe as Dorcas morrerem. E no tribunal de Cristo, Dorcas, você que veio aqui essa noite, não espere recompensa dos homens. Porque alguns, não todos, alguns são ingratos. Outros esquecem.
Mas eu tenho uma boa notícia. A eternidade não vai ficar devendo nada. Quais são os galardões que nós iremos receber? Bom, como eu nunca vi um galardão, eu não sei de onde tiraram aquela ideia de entregou um copo de água, ganhei pedrinha no galardão. Agora eu perdi a pedrinha. Então eu não sei quem inventou essa bendita pedrinha. Não sei, não tem na Bíblia a pedrinha, tem uma pedra branca que nós vamos receber. Mas a pedrinha do galardão, eu não sei quem inventou isso. E um tal de perde a pedrinha e ganha a pedrinha, eu não sei. Mas enfim, para não perder tempo com a pedrinha, nós não sabemos como será o galardão. Mas a Bíblia menciona coroas. Pode ser, porque coroa fala de autoridade. E o teu galardão determina a tua posição no milênio. Que coroas nós temos na Bíblia? Eu vou citar somente algumas por conta do tempo. 2 Timóteo capítulo 4, versos 8. Desde agora, a coroa da justiça está guardada ou reservada pelo justo juiz, não só a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Em Tiago capítulo 1, versos 12, bem-aventurado o varão que suporta, grifo meu agora, que vence a tentação. Por quê? Dar-te-ei a coroa da vida. 1 Coríntios capítulo 9, versos 25, dar-te-ei uma coroa incorruptível. 1 Pedro capítulo 5, a partir do versos de número 1, Pedro vai dizer: eu, Pedro, presbítero, aos presbíteros como eu, que cuido do rebanho, fazem isso não por torpe ganância, mas voluntariamente, não tendo domínio sobre a herança. Versos 4 que interessa: dar-te-ei a coroa de glória. Bom, como tem gente anotando, coroa de justiça, 2 Timóteo 4:8. Tiago 1:12, coroa da vida. 1 Coríntios 9:25, coroa incorruptível. E 1 Pedro capítulo 5, versos 4, a coroa de glória. Tá tudo bem? Tá, eu já tenho coroa da justiça. Se a irmã falar, eu já tenho a da vida. Se o irmão falar, eu já tenho a incorruptível. E se um presbítero ou um pastor aqui se levantar e dizer, eu já tenho a de glória? Mas se tem alguém que pensa que não tem, o que eu faço para ter? Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Mas eu que levantei a mão e dei glória, eu já tenho. Então vai embora com Apocalipse 3:11, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Só porque está terminando, agora está todo mundo animado dando glória. Então para você tem Apocalipse 22:12, eis que cedo venho sem demora, e comigo está o meu galardão, para dar a cada um segundo as suas obras. Vocês me aguentam mais 10 minutos? Não, se eu contar tudo hoje, o pastor não me chama na outra vez. Tem que deixar alguma coisa para falar outro dia. Meu irmão, se você pregar, sem cutuca teu irmão, sem chacoalhar ninguém, sem jargão e sem movimento, é 1 hora só de Bíblia. Não é? Então tem que deixar alguma coisa para depois cavar mais para ter, senão... As bodas do Cordeiro é um evento que ocorre depois da igreja galardoada. Como nós podemos afirmar isso e atestar? Eu explico. Porque tem uma expressão no texto das bodas do Cordeiro, eu já vou citar o texto, tá? É Apocalipse, que diz que são as justiças dos santos. A esposa que comparece nas bodas do Cordeiro aparece com as suas vestes, que são justiças dos santos. Se são justiças dos santos, é porque ela já foi galardoada. Se é justiça de Deus, é graça. Como é a justiça dos santos, então ela foi recompensada pelas obras. Então, após o tribunal de Cristo, nós somos inseridos nas bodas do Cordeiro. Qual o texto? Podemos citar Apocalipse capítulo 19. Esse é o texto mais clássico, a partir do versos de número 7. Mas anote o 6, porque o 6 tem um aleluia. Na verdade, neste contexto de Apocalipse 19, tem 4 aleluia. Se você não deu nenhum agora, tu está devendo 3, 4.
Porque no céu, só na perícope das bodas tem 4. Mas não diga aleluias. Por favor. Quando alguém fala aleluias, com S no final, o detector aqui de heresia começa a piscar. Porque a palavra aleluia é halel. Halel vem de louvor. Esse U que aparece de halelu, esse U é o imperativo. É como se você estivesse dizendo louvem. Halelu, louvem a quem? A Iá. Iá é o acróstico de Iavé. Quando você diz aleluia, tu está dizendo louvem a Deus, louvor a Deus. Mas se você põe S aí é meio louvor a deuses. Nossa, mas eu falava e não sabia. Sim. Ele levou em consideração a tua ignorância. Quem mandou vir para o seminário agora sabe, segura o S. E é um tal de enfeitar esse aleluia com S no final, não é? Aleluias! Irmãos, mas vai escapar de alguém, viu? Nos cultos. E aí a gente não pode ser crítico e... Tá vendo lá, irmão? Ó. Tudo bem? Combinado? Se a teologia fizer mal para alguém, é melhor que nem faça. É melhor um crente que não sabe nada de teologia, mas que tem uma vida consagrada a Deus, de oração e jejum, do que um metido a sabidão que só vem para o culto para ver se o cara errou, se o pastor está pregando errado. Para esse a teologia faz mal. Esse não é o dos nossos. Mas se conseguir o equilíbrio da piedade com o conhecimento, esse equilíbrio nos levará a experiências marcantes. Estou sentindo a presença de Deus. Nos levará a experiências marcantes. Se você conhece alguém que conhece muito e você acha que conhece, ele é soberbo, ele não conhece nada. Estou te falando, ele não sabe nada. Ele decorou algumas coisinhas aí, assistiu uns vídeos, pegou ali e aqui, mas ele não sabe nada. Por quê? Porque quando alguém conhece muito, a primeira coisa que ocorre nele, ele se torna muito humilde. Muito simples. Porque o Deus que te dá conhecimento é um Deus que se fez carne, simples, humilde. Quem conhece tem simplicidade. E vai um conselho: se você é o melhor da mesa, já te adianto que você está na mesa errada. Apocalipse 19, a partir do verso 6, mas o versículo de número 7, necessariamente, é bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E por quê? Porque já sua esposa se aprontou. Não vai precisar nem passar no shopping, irmãs. Olha só. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, branco, puro, resplandecente, que são as justiças dos santos. A nossa roupa tem que ser muito bonita. E nas bodas do Cordeiro, nós iremos ceiar com Cristo. As bodas do Cordeiro, ela ocorre na eternidade. Mas as bodas de casamento, no contexto judaico, ocorria entre o encontro íntimo do noivo com a noiva. E depois dos 7 dias, havia uma festa pública para as amigas da noiva. É quando o amigo do noivo saía e dizia: aí, vem o noivo! Agora a festa é para as amigas da noiva. Então primeiro é ele e ela só. Eu não sei porque querem colocar 10. Ele não é polígamo. É ele e ela. Depois vem as amigas da noiva. E aí elas têm que se virar, porque elas dormem juntas, acordam juntas. Às 10 tem lamparina,
mas tem 5 que não tem azeite. E se andar com quem tem azeite, acendesse lamparina, não tinha 5 loucas. Então cada um carrega o seu. Eu às vezes saio com alguns irmãos para comer. Eu conheço o pregador tal. Eu conheço o cantor tal. Tá, tudo bem, ele tem o azeite dele. E você, tem o seu? Tenha você o seu. Se andar com quem tem azeite, acendesse lamparina, não tinha 5 loucas. Então ande com quem tem azeite, mas carregue o seu. Porque depois que você pedir, não dá não, viu? Então, como funcionava no Antigo Testamento? O menino judeu com 13 anos de idade, inclusive naquele tempo não tinha fase de adolescência. Era infância para a ideia já de maturidade de homem. O menino com 13 anos de idade, ele passava por uma celebração chamada de Bar Mitzvah. Bar, filho, Mitzvah, mandamento. Com 13 anos de idade, ele decorava 613 preceitos da lei. Vou repetir, até para confrontar quem nunca decorou 2 versículos e está 15 anos na igreja. Com 13 anos de idade, ele decorava 613 preceitos da lei. Agora ele é filho do mandamento. E como filho do mandamento, agora ele pode casar. O menino judeu, estou dizendo judeu, ele se casava com 15, 16, 17 anos de idade. Era uma vergonha um menino judeu com 20 anos em casa. Por exemplo, você tem, às vezes, um menino com 20 anos, 24 anos em casa, acordando meio-dia, toma café, deixa tudo lá, louça suja, não lava a louça para a mãe, e a primeira coisa que faz não é nem orar, é pegar o Google para saber quanto foi o jogo do Corinthians. O menino judeu com 17, 18 anos, ele já procurava pretendente para se casar. Geralmente naquele tempo, a menina, a mocinha, tinha 14, 15, 16 anos. Estou falando de Israel naquele tempo, ok? E ele levava uma quantidade de prata no bolso, ele levava também um contrato e um suco da uva para ela beber. Ele chegava na casa da pretendente, batia na porta, os pais da moça abriam, ela fingia que não estava sabendo, mas estava. Quando ele entrava na sala, dentro da casa, ele olhava para ela e dizia, apaixonado já, quer se casar comigo? Na frente dos pais. O menino era macho. Se a moça dissesse, eu quero, ele pegava aquela quantidade de prata no bolso, colocava na mesa e dizia para o pai da moça, tá pago o dote, agora tua filha tem o dono, ela é minha. E eles assinavam o contrato e ele dava o suco de uva para ela beber. Antes que fermentasse, porque poderia ocorrer dele fermentar no caminho. Então ele dava o suco para ela beber. Quando ela bebia, só bebia o suco quem estava dizendo sim, eu me casei. E quando ele dava o suco, ela bebia. Ele tinha que fazer uma declaração de amor solenemente. Qual era? Na casa do meu pai eu tenho uma morada para te levar. Ele virava as costas e ia embora. E ela, apaixonada, claro, que queria sair correndo atrás dele. A mãe segurava e dizia, vigia, filha, não é assim, Israel. Eu vou te ensinar como convém a cuidar do marido, quando ele voltar ele te leva. Foi isso que aconteceu. Ele deixou a eternidade. Eis que estou à porta. Você abriu, ele entrou. Aí ele olhou para você e disse, quer se casar comigo? Não, mas não é porque você fez chapinha. É botox que fala? Se arrumou toda. Não é porque você hoje está cheiroso com esse perfume, arrumou o cabelo. Não é nada disso. Quando nós estávamos na prostituição, na cachaça, na cocaína, fazendo o que não presta no fundo do poço, ele já estava no altar te olhando, dizendo, é você que eu quero. Isso é a graça de Deus. E com ele não tem ficada, não dá para ficar com ele no culto hoje e amanhã está beijando o mundo. Como com Jesus é casamento, ele olhou para você e disse, quer se casar comigo? Se você disse eu quero, então é na alegria, é na dor, é na tristeza, mas a gente não larga de Jesus. Quando ele disse, quer se casar comigo, e você disse, eu quero, na ceia tu bebe suco de uva, e na ceia só bebe suco de uva quem casou com Jesus. Ceia não é para amante, tá cheio de igrejinha aí, dando ceia para amante, dando ceia para qualquer um. Ceia é para salvo, é para quem casou com Jesus. E quando na ceia tu tá bebendo o suco da uva, tem uma declaração de amor. Qual é, pregador? Não se turbe o seu coração, crede em Deus e também em mim. Para quem levantou a mão, na casa do meu pai, só os casados, na casa do meu pai eu tenho uma morada para te levar.
O seminário continua amanhã, se Jesus não arrebatar a igreja. Ficou aí tribulação. Tem muita coisa para falar da tribulação. Exemplo, os 4 primeiros selos: cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo amarelo, que representa o 5º selo, o 6º selo, o 7º selo, 7 anjos, 7 trombetas, 7 taças. Quem é a besta que sobe da terra? Quem é a besta que sobe do mar? Quem é a antiga serpente e o dragão? As 2 testemunhas, os 144.000, 12.000 de cada tribo, porque a tribo de Dan não aparece, Levi entra no seu lugar. Quem é aquela mulher vestida de sol que pisa sobre a lua, que foge para o deserto e Deus dá asas para ela, e ela é protegida pelo próprio Deus e ela foge por tempo, tempos e metade de um tempo? O que é a batalha do Armagedon? Como vai ser a segunda vinda? Com Mateus 24, versos 31, Apocalipse 19, a partir do versos 11, Zacarias 14, a partir do versículo 1, 2, 3 e 4. O que vai ser o milênio, os 1000 anos? Como será as características deste milênio? O governo de Cristo literal. É verdade que ele vai se assentar no trono de Davi e reinar na terra, e nós seremos reis e sacerdotes, e depois dos 1000 anos Satanás é solto. Por que é solto? O que é a batalha de Gog e Magog? Juízo final, novo céus e nova terra, e a nova Jerusalém que descerá ataviada. O Cláudio Gama que se vira para explicar isso aqui amanhã. Irmãos, os livros, eles acabaram o kit, mas esse livro branco aqui, escapou, irmãos, está gravando, né? Esse livro branco aqui, tem alguns ali ainda, acho que uns 10. Mas nós estamos fazendo o seguinte: eu estive aqui na Escola Bíblica de Arapongas, já é o 2º ano. Ocorreu de acabar os kits também. E o que as pessoas fizeram? Eles compraram o kit, deixaram o nome e o telefone, e eu mandei os kits na casa do pastor, no endereço dele, e o pastor entregou para essas pessoas. Então, como acabou ontem, se caso alguém queira o kit, então você vai pagar o mesmo valor, o frete você deixa com a gente, só que eu vou enviar todos os kits para a casa do pastor Júlio, e aí o pastor Júlio, com o seu nome, depois ele te entrega. Tudo bem, irmãos? Então, se isso acontecer, amanhã é sábado, não é? Eu consigo já postar amanhã, provavelmente terça ou quarta-feira, os livros já estão aqui. Que Deus abençoe, foi um prazer estar com vocês, espero que tenha sido um tempo de crescimento e que nós continuamos prosseguindo em conhecer ao Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus. Santo é o teu nome, santo é o teu nome, Rei soberano. Rei soberano.
teu nome, santo é o teu nome, Santo é o teu nome, Rei soberano, Deus entre as nações, teu reino venha sobre nós, faça a tua vontade. Santo é o teu nome, Santo é o Senhor. Santo é o teu nome. Quem tem piscina sabe como é importante contar com serviços de qualidade. Por isso, nós da Brilhante Piscinas e Aquecedores estamos no mercado há mais de 25 anos, oferecendo tudo para piscinas e aquecimento solar. Brilhante Piscinas e Aquecedores. Tudo para sua piscina e aquecimento solar. Faça um orçamento na Brilhante Piscinas e Aquecedores. 33228917. Brilhante Piscinas e Aquecedores. Bateu aquela fome? Não sabe onde ir? Venha conhecer o Senhor Dog, o famoso e tradicional cachorro-quente, especial duplo, malucão e o mais pedido, lanche Senhor Dog. Atendemos no segundo piso do Shopping Royal Plaza, quiosque 302. Ligue 3338-3551.